Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, após, nós vimos um pouco da vida de Jacó, de Isaac, da consagração de Isaac, da oferta que Abraão deu a Isaac, do casamento de Isaac, da vida dele um pouquinho. Hoje nós vamos falar de um personagem que vai marcar o fim da era patriarcal. Nós tivemos 3 patriarcas: Abraão, Isaac, seu filho, e agora o filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó. Isaac era casado com Rebeca. Nós vimos o casamento de Isaac e de Rebeca. E dessa união vieram 2 filhos. Esaú, o primogênito de Jacó. Esaú, o primogênito de Isaac. E Jacó, o segundo filho. Como em todas, nós temos até nos dias de hoje, a monarquia, nós podemos ver na monarquia britânica hoje, hoje em dia, o primogênito é aquele que tem o poder do trono. Nós podemos ver a mais famosa das monarquias, aí está aí hoje, a monarquia britânica. Tem ali a rainha Elizabeth, por que ela é rainha? Porque não teve filhos homens. Mas quem é o primeiro filho dela, que seria o rei quando ela falecer? Filho dela, o Charles. E o primogênito dele será rei quando ele morrer. E ele tem um irmão, mas quem será rei quando o filho do Charles ou William morrer é o filhinho dele que nasceu agora. Então é sempre o primogênito, o primeiro homem da família é aquele que tem a bênção, é aquele que, no caso aqui nosso da Bíblia, é aquele que recebe a bênção e é aquele que comanda a família. Então nós temos nessa família, no qual é Isaac e Rebeca, 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas aqui, nessa família, houve uma inversão. O patriarca, o pai dessa família, aos olhos de Deus, foi Jacó. Nós temos passagens na Bíblia, já anteriormente ao nascimento de Jacó, que mostra ali que aos olhos de Deus, Deus já enxergava Jacó, porque já nasceu no coração de Deus, ele como o patriarca. E nós podemos ver na vida de Jacó, que Jacó, é um grande exemplo de misericórdia de Deus. É um exemplo para nós. Nós vamos descer essa vida, destrinchar essa vida dele, para ver que o Senhor trabalhou intensamente a vida de Jacó. Trabalhou tanto, o Senhor foi tão misericordioso com Jacó, trabalhou tanto a vida dele, que ele se tornou Israel, o nome dele mudou para Israel. E Israel é o pai de uma nação, nós temos até hoje Israel. O povo de Israel, ele se tornou pai desse povo. Tamanho trabalho que Deus fez com ele, tamanho misericórdia que Deus teve, que Deus até trocou o seu nome de Jacó para Israel. Deus agiu de misericórdia. E nós podemos enxergar como um primeiro estudo nosso essa relação de Esaú e de Jacó. Esaú, o primogênito de Isaac, ele era uma pessoa mais voltada para para as habilidades manuais. Ele tinha mais destreza à caça, ele era mais robusto, mais forte, mais da lida do trabalho. E aos olhos de seu pai Isaac, saltava, porque para Isaac, Esaú é o seu primogênito.
Isaac se preparou a vida toda para transmitir a bênção que o seu pai Abraão lhe deu para o seu filho Esaú, o seu primogênito, aquele no qual ele via força de um guerreiro, aquele que era forte. E esse Esaú se preparou a vida toda para receber a bênção do seu pai e para se tornar pai de um povo. Jacó, ao contrário de Esaú, era mais tímido, mais voltado para outras habilidades. Na nossa palavra, na Bíblia, a gente vê que Esaú, ele era peludo, é um exemplo, uma forma de exemplo de distinção entre Esaú e Jacó, que mostra, para mostrar a virilidade, a força física e viril de Esaú. A palavra traz que ele era peludo, forte, másculo, e Jacó já não era assim, já era, diz que ele não tinha pelos, não tinha tantos pelos, e é uma analogia a dizer que ele não tinha tanta força, não era adestrado para a lida, para o trabalho. E a sua mãe Rebeca o tinha mais próximo. Então Jacó era mais próximo à sua mãe e Esaú mais próximo de seu pai. Nós vamos ver hoje esse momento no qual Jacó engana o seu irmão e recebe a bênção patriarcal, a bênção de seu pai. Vale ressaltar novamente que para Deus, o escolhido para receber a bênção era Jacó. Jacó, aos olhos de Deus, era o escolhido. Tanto que quando olhamos para a vida de Esaú, encontramos nele uma vida desregrada. Esaú era uma pessoa que não agradava, as suas atitudes não agradavam aos olhos de Deus. Ele era uma pessoa que era voltado para as bebedeiras, era voltado para orgias com mulheres, com a vida noturna. Ele era uma vida promíscua, a vida de Esaú. Nós podemos abre a sua palavra lá na carta de Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Olha o exemplo aqui, quando Paulo está falando com o povo hebreu, está escrevendo para eles e dizendo sobre aquilo que não agrada a Deus, a conduta de vida. Olha o exemplo que ele dá. Hebreus capítulo 12, versículos 16 e 17. Que não haja entre vós ninguém sensual nem profanador como Esaú, que por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitude. E sabeis que, desejando ele em seguida receber a bênção do herdeiro, lhe foi recusada. E não bastaram todas as súplicas e lágrimas para que seu pai mudasse de sentimentos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, sabendo disso, a sua mãe, Rebeca, a vida foi a levando a esperar um momento no qual ela conduziria Jacó a receber a bênção do pai. E Isaac já estava, o tempo passou, eles já eram homens, e Isaac já estava doente, já estava velho, já se encontrava com uma cegueira muito grande, já quase não enxergava mais. E nós entramos nessa situação no qual Jacó rouba a bênção de Esaú. Isaac, sabendo que pouco tempo lhe restava, que ele já estava debilitado, ele chama Esaú para a sua tenda. E Rebeca, sua mãe, vai
até o pé da tenda para ouvir a conversa. E o pai diz assim, Isaque diz assim: filho, saia à caça, pegue um cordeiro, traga para nós ceiarmos. Faça isso. E Rebeca, sabendo de tudo isso, pede para Jacó rapidamente pegar qualquer animal que está ali próximo para matar, porque ela enxerga ali naquele momento. Enquanto Esaú sai à caça, eles preparam uma armadilha mesmo ao pai. É uma armadilha a Isaque. Jacó coloca um pelo de animal no corpo, gruda pelo de animal no corpo. E se apresenta ao pai, que não enxergava, mas ao toque do pai, o pai percebe que seria Esaú pelos pelos. Convido você a abrir sua Bíblia em Gênesis 25, 27. Gênesis 25, 27. Para que a gente possa ver um pouquinho aqui essa... Não, me desculpa. Gênesis 27, 18. Gênesis 27, 18. Esaú saiu, né? Então aí no versículo 18, Jacó foi para junto de seu pai e disse-lhe: meu pai, eis-me aqui. Quem és, meu filho? Jacó respondeu: sou eu, Esaú. Olha a mentira. Jacó respondeu: sou eu, Esaú, teu primogênito. Fiz o que me pediste. Levanta-te, assenta-te e come de minha caça, a fim de que tua alma me abençoe. Como encontraste caça tão depressa, meu filho? Primeiro pecado, armou contra o pai. Segundo pecado, enganou o irmão. Terceiro pecado, enganou o pai, mentiu para o pai. Quarto pecado de Jacó, usou o nome de Deus em vão. Olha o que ele diz. Quando o pai o indaga, como encontrastes uma caça tão rápido? E ele responde: é que o Senhor teu Deus fez com que ela se aproximasse diante de mim. É que o Senhor teu Deus usou o nome de Deus. Aproxima-te, então, meu filho, para que eu te apalpe e veja se de fato és o meu filho Esaú. Veja como Isaque estava desconfiado. Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. Não o reconheceu, porque suas mãos estavam peludas, como as de seu irmão Esaú. E abençoou: tu és bem o meu filho Esaú? Disse-lhe: sim. Então serve-me, para que eu coma de tua caça, meu filho, e minha alma te abençoe. Jacó serviu-lhe e ele comeu, e trouxe-lhe também vinho, do qual ele bebeu. Então Isaque, seu pai, disse-lhe: aproxima-te, meu filho, e beija-me. E aproximando-se Jacó para lhe dar um beijo, Isaque sentiu o perfume de suas vestes e o abençoou nesses termos: sim, o odor de meu filho é como o odor de um campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e a gordura da terra, uma abundância de trigo e de vinho. Sirvam-te os povos e prostrem-se as nações diante de ti. Se o Senhor dos teus irmãos
e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. Maldito seja quem te amaldiçoar, e bendito quem te abençoar. Assim Isaque acabara de abençoar Jacó, e este saíra de junto do seu pai. E aí a palavra diz que após isso chegou Esaú com a caça. E o pai percebeu, e Esaú percebeu, que eles tinham sido enganados. E Esaú ficou furioso, mas a graça e a bênção já estava derramada para Isaque, para Jacó. O pai já havia abençoado Jacó, enganadamente, mas ele abençoou Jacó. Como Deus já havia previsto que Jacó seria o abençoado. Como a mãe, Rebeca, já sabia que o abençoado por seu pai seria Jacó e não Esaú. Eles foram abençoados. Ele foi abençoado. E Esaú ficou com muito ódio, com um ódio mortal de seu irmão Jacó. Um ódio mortal de seu irmão Jacó. E Esaú planejou matar o seu irmão. Esaú planejou: quando o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Nós podemos analisar cada espaço. Veja, Caim e Abel, Esaú e Jacó. E sua mãe Rebeca ficou desesperada. Quando ela viu que Esaú planejava matar Jacó, ela teve um outro plano, uma outra inspiração. Ela teve a ideia de enviar Jacó para a casa de seu irmão Labão, para fugir de Esaú. E usou para convencer Isaque que Esaú já havia tido casamentos mistos com parentescos com a família do lado de Isaque. E que ela gostaria que a união de Jacó fosse com mulheres, com as mulheres do lado da família dela. Por isso ela gostaria que ele fosse para a casa de Labão, a fim de se casar com as filhas de Labão. Que aqui, na verdade, quando diz até a casa de seu irmão Labão, nós também podemos lembrar do Novo Testamento. Rebeca não era irmã de sangue de Labão, mas era aparentada de Labão. Podemos colocar prima para uma parente. Da mesma maneira em que diz quando Maria chega até Jesus e diz: Senhor, sua mãe e seus irmãos estão aí. Seus irmãos, como aqui Labão era o irmão de Rebeca. Mas não era irmão, era da família deles. E Isaque aceita. E Jacó foge da ira de seu irmão Esaú. Foge para uma outra terra. Ele vai a caminho de Harã, local no qual está Esaú. Desculpa, local no qual está Labão. E foge. O seu pai não imagina que ele estava fugindo da ira do irmão, mas a sua mãe sabia. E isso teve uma consequência grave. E eu gostaria, irmãos, isso me saltou muito ao meu coração, aos meus olhos. E nós vamos no próximo vídeo, no próximo estudo, fazer somente um vídeo. Te convido na próxima semana a acompanhar esse. Nós vamos falar só sobre essa bênção. Só sobre esse roubo dessa bênção.
Porque nós queremos refletir sobre isso. Quantas vezes nós não acreditamos que o Senhor dá o seu jeito de confiar nos seus planos e de fazer as coisas acontecerem. Então, o Senhor daria uma maneira para que Jacó fosse abençoado. Não era necessário tantas mentiras e tantas coisas. Mas nós vamos refletir isso nesse próximo texto nosso, nesse próximo estudo nosso, nesse próximo vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Te agradeço, Senhor, pela graça da sua bênção. E te peço que, como Jacó, o Senhor possa ter misericórdia de nós e possa trabalhar em nossas vidas, para que sejamos moldados conforme a tua mão desejar, conforme o teu coração desejar, Senhor. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.